Mas vamos mudar um pouquinho de assunto agora? Vamos voltar aqui para o Brasil para falar sobre o consumo durante a Copa do Mundo. Pois é, gente, esse consumo impulsionou as vendas de hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que avançaram 7,4% em junho, segundo o índice do varejo Estônio. O resultado foi o segundo melhor entre os 8 segmentos analisados e também mostrou uma alta de 1% na comparação mensal. Quem vai explicar melhor esse movimento para a gente é o Guilherme Freitas, que é economista e pesquisador da Estônia, que já está aqui com a gente. Guilherme, muito bom dia para você, meu querido. Eu já quero começar te perguntando se esse número veio dentro da expectativa, se surpreendeu ou não. Explica melhor isso para a gente. Bom dia. Olá, muito bom dia. Obrigado por me receber. Acho que o número ele vem dentro de uma expectativa, né? O que é interessante desse número é que esse setor específico de supermercados, ele já vinha numa crescente muito boa, né? Então a gente tem visto um momento macro em que a renda das famílias está muito forte, né? O desemprego está nas mínimas históricas, a massa de tudo que as pessoas ganham com salário na economia também tem máximas históricas. Então é um segmento que é muito afetado por essa renda direta do indivíduo. Aí vem a Copa do Mundo em junho e dá né, um empurrão adicional para esse setor, né? Então, como você falou, foi um dos setores que mais cresceu na comparação anual em junho. A hora que a gente olha a comparação trimestral, também a gente vê um dos setores que mais cresceram, né? Ele cresceu um pouco mais de 2,5% na comparação do segundo trimestre com o primeiro trimestre, e a hora que você compara o segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado, o crescimento é quase de 5,5%, né? Então é um setor que, de fato, ele já vinha num momento muito bom devido a essa baixa taxa de desemprego, esse momento bom de renda das famílias, e veio a Copa do Mundo, né? Onde as pessoas confraternizam, as pessoas se reúnem, as pessoas fazem aquele churrasco, e isso impulsiona esse setor ainda mais. E a gente tem um cenário também de juros elevados, né? E isso, obviamente, acaba pressionando bastante o consumo. Vocês citam justamente essa questão do mercado de trabalho ainda resiliente, a questão da renda também das famílias em patamar mais elevado, mas esse ambiente de juros é um risco, Guilherme? Até que ponto esses dois fatores conseguem sustentar esse consumo daqui para frente? Perfeito. Com certeza, as taxas elevadas são um risco, né? Então a gente consegue dividir o varejo, como eu falei, né, em setores que são mais sensíveis à renda, que também são chamados sensores essenciais, que acho que os maiores exemplos são o de supermercado, mas também a parte de gastos com farmácia, e tem os setores mais sensíveis ao crédito, que são aqueles segmentos que dependem de um volume maior na hora de gastar, né? Então, por exemplo, móveis eletrodomésticos. Normalmente as pessoas precisam ali de uma ajuda de crédito para comprar uma geladeira, para comprar um sofá, e esses segmentos em especial são os que mais sofrem nesse momento de alta taxa de juros, né? Então, a gente consegue ver o varejo hoje caminhando de duas formas diferentes. Então, esses segmentos que dependem mais da renda estão melhores, e esses segmentos que dependem mais do crédito estão os piores. Mas, de fato, né, a gente aponta muito para um dado que o Banco Central divulga, que é o comprometimento de renda das famílias só para pagar juros, né? Esse valor está em torno de 30%, né? Então, de tudo que as famílias ganham, 30% está indo só para pagar juros e amortização das suas dívidas, né? Então, se esse patamar ficar grande o suficiente, mesmo setores que são mais dependentes da renda e que teoricamente estão num momento melhor devido às baixas taxas de desemprego, também podem acabar a sofrer, né? Porque afinal a renda vai ficando cada vez mais curta, porque boa parte dela só está indo para juros. Então, de fato, isso é um risco para o varejo, né? A gente já vê essa dicotomia entre setores que dependem mais de crédito sofrendo mais, né? Acho que móveis eletrodomésticos é o principal exemplo, mas se esse patamar de juros continuar alto por muito tempo, isso também pode afetar outros setores, inclusive hipermercados e supermercados. Agora, Guilherme, o que a gente pode tirar de lição nessa Copa do Mundo? Porque, assim, a gente sempre tem, em grandes eventos, a grande movimentação, a expectativa sempre é muito essa, né? De grande movimentação em bares e restaurantes. Mas, dessa vez, o levantamento de vocês também aqui mostra que houve um grande destaque para o varejo alimentar. Ou seja, houve uma mudança de comportamento de consumo? É possível que sim, né? É possível que nesse cenário que a gente está vendo de comprimento de renda das famílias elevado, as pessoas preferiam ficar em casa, que de fato é um pouco mais barato, mesmo fazendo algum tipo de festa, mesmo fazendo algum tipo de churrasco, do que ir num bar e um restaurante. Então, é possível que parte desse consumo, a gente não consegue afirmar isso com precisão, mas é possível que esse movimento mais forte para mercados e supermercados foi justamente as pessoas evitando irem para um lugar que seja um pouco mais caro, ficando em casa, e aí isso acaba impulsionando esse tipo de consumo ao invés de um consumo mais elevado, talvez em bares e restaurantes. Mas com certeza, né? Então, esse ambiente restritivo de juros também afeta consumos mesmo em grandes eventos, tá? Então,
é possível que esse tipo de mecanismo tenha acontecido. As pessoas preferiram ficar em casa, preferiram fazer a compra no supermercado do que sair para algum lugar específico para ver os Jogos do Brasil. A gente também tem material de construção surpreendendo, né? Como vocês trouxeram aqui no levantamento. Material de construção que liderou o avanço mensal, enquanto hipermercados acabou vindo logo atrás. É um desempenho que sugere, agora que o consumidor voltou também a investir mais na casa? Ou isso pode indicar uma retomada gradual do setor imobiliário, principalmente das pequenas reformas, Guilherme? O segmento de material de construção é um segmento que é um pouco desafiador assim, de entender esse movimento. Né? Como você disse, é um segmento que ele depende mais do mundo de crédito, então ele depende mais desse cenário que está pior, mas ele tem mostrado uma resiliência muito grande. Né? Então, isso chama atenção a resiliência desse setor, a resiliência da economia brasileira como um todo, mas em especial desse setor, nos dados recentes que tem divulgado. Então, sim, é possível que o consumidor esteja priorizando nesse momento pequenas reformas, esteja priorizando coisas desse tipo, ao invés de fazer um consumo de um bem, como uma geladeira, como um sofá. Mas a gente não consegue afirmar isso com os dados. Assim, o que a gente consegue afirmar é que, de fato, é um setor que surpreende, é um setor que, teoricamente, deveria estar sofrendo mais do que está, mas ele tem mostrado essa resiliência importante. Também pode ser muito influenciado por esse momento muito forte da renda, né? Então, as pessoas estão com uma renda elevada. Apesar desse cenário de juros elevados que atrapalha o consumo, a renda está muito forte. Então, isso também pode acabar sobrando um dinheirinho ali no mês para fazer uma reforma em casa, para fazer algum tipo de investimento em materiais de construção. Mas, de fato, é um setor que é mais difícil de explicar a hora que a gente olha para o cenário macro global. Mas o que a gente chama atenção é justamente isso, a resiliência desse segmento, mesmo num cenário que, teoricamente, seria adverso para ele. E como que está a qualidade desse consumo, Guilherme? Porque quando a gente olha os números, você já traz aquele ânimo, né? Poxa, a gente tem aí um consumo bom, a gente pode concluir que o consumo está aquecido, mas e a qualidade? O consumidor está comprando mais produtos premium ou ele está migrando para itens mais baratos para adaptar a situação da renda das famílias? Perfeito. Então, esse tipo de análise a gente não faz diretamente no nosso relatório, então a gente não chega a olhar o tipo de produto que as pessoas estão consumindo, mas na hora que a gente vê esse panorama geral, a gente vê um consumo de itens mais básicos, mais fortes, né? Então, como eu falei, artigos farmacêuticos, supermercados, e um consumo menos forte em bens que são de maior valor agregado, como móveis eletrodomésticos. Então, a gente não consegue, por exemplo, olhar dentro de um supermercado o tipo de produto, se ele prefere uma marca mais premium, uma marca mais barata, mas na hora que a gente vê, vamos dizer, em média de preço de bens, os setores em que os preços são menores têm que ser priorizados justamente porque as pessoas têm dificuldade em pegar empréstimo nesse momento, já estão com a renda comprometida. Então, de fato, bens que o preço é menor estão sendo favorecidos, mas assim, dentro de um mesmo segmento, isso a gente não consegue afirmar com o nosso relatório. Então a gente não consegue fazer uma afirmação do tipo, no supermercado o consumidor está preferindo bens mais simples, marcas mais simples, ao invés de marcas premium, mas na hora que a gente olha o global da economia, com certeza a gente vê setores em que os bens têm um valor agregado menor, se favorecendo perante setores em que os bens têm um valor agregado maior, como móveis eletrodomésticos. Guilherme, e o segundo semestre? A gente consegue manter o ritmo? Eu te pergunto isso porque no segundo semestre a gente tem datas importantes ali promocionais. Vem Dia dos Pais, vem Black Friday, enfim. A tendência é de desaceleração ou ainda há espaço para surpresas positivas aí? Eu entendo que ainda há espaço para surpresas positivas, né? Eu acho que a gente está num cenário macro para o varejo bastante difícil de prever, justamente porque a gente tem duas forças muito fortes atuando em sentidos opostos, né? Então a gente tem essa mínima de desemprego que atua, obviamente, para favorecer o varejo, mas a gente tem esses dados de comprimento de renda das famílias, de juros muito alto, então que obviamente atrapalham o varejo. Então, o embate dessas forças acaba gerando meses positivos e meses negativos. O que a gente consegue afirmar é difícil imaginar um cenário em que o varejo piore muito, então que a gente veja uma queda muito grande, mas também é difícil imaginar um cenário em que o varejo decole. Então, o varejo deve ficar batendo nessas duas forças, né? Então tem esse chão, né? essa massa de renda das famílias, esse desemprego muito baixo, que não deixa o varejo cair muito, mas também tem esse teto que é o mercado de crédito. Enquanto esse mercado de crédito não ficar mais barato, é difícil imaginar um varejo decolando. Então sim, a gente pode ter cenários positivos no segundo semestre, meses específicos, com algum evento também, por exemplo, que ajude no varejo, mas é difícil imaginar um crescimento muito alto e muito consistente. Então deve ser um varejo que deve andar meio de lado, alguns meses bons, alguns meses piores, justamente
disputa dessas duas forças. Em alguns momentos, o mercado de crédito pior vai ganhar, ou seja, o varejo vai retrair um pouquinho ou andar de lado. Em outros momentos, o lado do consumo básico, do consumo que depende mais da renda, vai ganhar. Então, o varejo cresce um pouquinho, tá? Então, é difícil de fazer essa previsão, mas a gente não vê nenhum cenário catastrófico para o varejo, nenhum cenário muito positivo. A gente imagina que, ao analisar o ano como um todo, ou o segundo semestre como um todo, a gente vai chegar numa análise mais de andar de lado ou um crescimento um pouco em relação ao ano passado. Tá? Mas não deve ser nada muito grandioso, nada muito expressivo. É isso, meu querido. Quero muito agradecer Guilherme Freitas, economista e pesquisador da Stone, que estava trazendo todos os detalhes desse levantamento aqui para a gente. Muito obrigada. Boa semana para você, Guilherme. Até uma próxima. Muito obrigado por receber. Importante a divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado. Até mais.